e com muita honra, com muita satisfação, chamar Ramon, que tem uma expertise absurda nessa parte de imunodiagnóstico, para poder abrilhantar nossa aula aqui, nossa tarde com a aula dele. Ramon. Muito obrigado, professor. Boa tarde, gente. Vamos conversar um pouco. Deixa eu só abrir essa água aqui rapidinho. Bem, então, é exatamente isso. Eu sou pré-histórico aqui. Eu comecei aqui, se eu não me engano, foi em 2008 ou 2009, e comecei fazendo iniciação científica, trabalhei com marcação celular, fenotipagem, trabalhei com a dengue, quando eu estava tendo um surto aqui em Salvador, de dengue. E aí depois eu fiz o mestrado, trabalhando também, tentando identificar moléculas que pudessem ser utilizadas para o diagnóstico, e isso em humanos. E mais recentemente, no doutorado, eu ainda trabalhando, tentando identificar moléculas que pudessem ser utilizadas para o diagnóstico, mas em animais. Tá? Agora estou no pós-doc, também trabalhando, identificando moléculas, só que agora não para o diagnóstico, agora para a vacina em animais. Então, eu vou trazer aqui, lógico, o conhecimento sobre o imunodiagnóstico e trazer um pouco da minha experiência em laboratório. Tá? Na parte final da minha apresentação, eu vou falar sobre o meu trabalho no laboratório e como a gente trabalha para poder identificar essas moléculas para serem utilizadas aqui para serem utilizadas no diagnóstico. Aqui não está passando não, né? Pode passar então. Então aqui é o meu laboratório, né? É o laboratório ao qual eu faço parte, que é o Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular, o Lab Imuno. Pode passar. Então, vamos conversar sobre o que hoje? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o imunodiagnóstico, vou falar dos princípios básicos da imunologia, das técnicas, aplicações clínicas, preparação de amostras, seleção de antígenos e considerações éticas. Pode passar, por favor? Então, veja bem, o imunodiagnóstico, ele não foi descoberto por um pesquisador. Não existe um criador para o imunodiagnóstico. O imunodiagnóstico, ele foi ao longo do tempo sendo desenvolvido por pesquisadores, por instituições de pesquisas e laboratórios do mundo inteiro ao longo dos anos. Então, com toda essa ação colaborativa, é que surgiu o imunodiagnóstico com um potencial gigantesco de detectar, de diagnosticar qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de não qualquer tipo de patologia, mas em se tratando de doenças infecciosas, com o imunodiagnóstico você consegue detectar, né, qualquer tipo de infecção. Pode passar, por favor? Toda hora fica perto desse negócio aqui. Então, para vocês entenderem mais ou menos o potencial do imunodiagnóstico, o que é que ele pode fazer, nós temos aqui, doenças infecciosas. Com o imunodiagnóstico, você consegue diagnosticar doenças parasitárias, doenças fúngicas, doenças bacteriológicas e doenças virais. Qualquer tipo de infecção dessa natureza é possível ser diagnosticada com os princípios do imunodiagnóstico. Mas não somente isso, doenças autoimunes também você consegue diagnosticar, alergias, neoplasias, né, os mais diversos cânceres, você consegue utilizar o imunodiagnóstico como ferramenta. Além disso, também você consegue fazer a dosagem de hormônios, o monitoramento de hormônios ou o monitoramento também de drogas, tá? Então, com essa ferramenta, você tem todo esse potencial. Pode passar, por favor? Mas bem, como o próprio nome diz, imunodiagnóstico, né, são testes de diagnósticos que utilizam os princípios da imunologia para detecção e quantificação de moléculas em uma amostra biológica. Tá? Mas quem são esses protagonistas? Quem são os protagonistas do imunodiagnóstico que confere a ele todo esse potencial? Os protagonistas são os antígenos e os anticorpos.
Então, essa interação entre antígeno e anticorpo, que é uma interação forte, essa interação, ela é utilizada, ela é, como é que eu posso dizer, explorada pelos pesquisadores para desenvolver técnicas que possam diagnosticar uma determinada patologia. Tá? Mas, assim, quais características dessa interação são importantes? Principalmente, e logo de início, a complementariedade, tá? E a especificidade, né, entre o anticorpo e o antígeno. Aqui nessa figura mesmo, nós podemos ver, né, temos aqui 3 anticorpos que vão se ligar somente especificamente ao seu antígeno. Então, o anticorpo azul, ele não vai se ligar no antígeno amarelo, circular, no antígeno triangular, ele vai se ligar somente ao antígeno quadrado. Tá? A mesma coisa para os outros anticorpos. Por quê? Porque existe essa especificidade. E é isso que é explorado no desenvolvimento de um teste de kit de diagnóstico. Pode passar, por favor? Aqui nós podemos ver alguns anticorpos, né? Esses são os anticorpos comuns em mamíferos. Temos aí IgG, IgE, IgD, IgM, IgA, que vocês com certeza viram hoje durante o dia todo. O anticorpo IgD é um anticorpo que fica ligado, né, às células B. Ela é pouco utilizada para o diagnóstico, para o imunodiagnóstico. As mais utilizadas são essas, IgG, IgE, IgM, IgA, mas principalmente os anticorpos IgG. Ok? Pode passar? Então, vou pedir a atenção de vocês aqui nesse slide, porque aqui você vai conseguir entender esse tipo de relação entre o antígeno e o anticorpo, esse tipo de ligação, de interação, e que é justamente por essa interação que os pesquisadores exploram tanto o imunodiagnóstico. O potencial do imunodiagnóstico está exatamente na interação entre o antígeno e o anticorpo. E 3 características principais se destacam: a especificidade, a afinidade e a avidez, ok? Então vamos prestar atenção aqui. Aqui temos um anticorpo. Esse anticorpo ele tem suas partes, né? Tem aqui a cadeia pesada em azul forte, a cadeia leve em azul fraco, tá? Temos as cadeias leves, que aqui estão em verde, tá? Aqui também está em verde. Então temos essas cadeias. Essa parte aqui, olha, é dividida em 2, tá? Aqui é dividida em 2. Então temos toda essa parte do anticorpo aqui, que é a cadeia constante, ela não se modifica. Então, o indivíduo, quando ele vai produzir os anticorpos, nesse caso aqui, anticorpo IgG, ele vai desenvolver, ele vai produzir esses anticorpos, eles vão ter sempre a mesma composição de aminoácidos. Agora, aqui é a questão central, a questão chave, porque aqui fica a região FV, que é a região variável. Então, tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada, existe essa região variável que vai mudar o quê? Vai mudar a sua composição de aminoácidos. Então, a mudança na composição desses aminoácidos vai conferir uma coisa que nós chamamos de variabilidade. Cada um desses dois aqui, tanto a cadeia leve quanto a cadeia pesada, possuem 3 regiões variáveis, né? Somando um total de 3. Então, nós temos aqui o CDR-L1 até 3 e H1 até H3, tá? CDR é região determinante de complementariedade. Então, é justamente isso. Olha aqui, gente. Essa porção aqui está representada aqui, ok? Com a sequência de aminoácido aqui determinada, ele vai ter uma estrutura tridimensional. Vai ser formada uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional do anticorpo, ele vai se ligar no antígeno de forma complementar. Se mudar a sequência de aminoácido, essa conformação tridimensional vai ser alterada e aí vai ter também uma mudança, uma modificação na interação desse anticorpo com esse antígeno, ok? E falando de especificidade, é justamente isso. Essa região aqui, que é a região variável, que é a região onde alteram-se as sequências de aminoácidos, ela é específica para cada antígeno. O anticorpo, ele não vai se ligar, preste bem atenção, ele não vai se ligar fortemente a um antígeno ao qual ele não foi produzido. Então, se o anticorpo ele foi produzido para determinado antígeno, ele vai se ligar para aquele antígeno, ele vai se ligar naquele antígeno, tá?
Lógico, mais à frente a gente vai ver algumas questões de reatividade cruzada. Mas, veja bem, a reatividade cruzada, ela pode acontecer de diversas formas. Uma das formas é o seguinte: se você tem uma bactéria, vamos supor a bactéria da tuberculose, tá? E essa bactéria da tuberculose, ela é próxima filogeneticamente à bactéria da úlcera, da ulcerans, né? Corynebacterium ulcerans. Então, elas são próximas filogeneticamente, elas produzem uma determinada proteína. Vou chutar aqui PKNG. Então, essa é a mesma proteína. Tá? Então, o organismo da pessoa que foi infectada, ela vai produzir anticorpos para aquele antígeno que está contido naquela proteína. Então, é possível que haja reatividade cruzada, mas, contudo, o sistema imunológico do indivíduo, ele produziu anticorpos para aquela proteína. Infelizmente, são proteínas homólogas, são proteínas que, na sua produção, eles acabam sendo produzidos anticorpos específicos para a mesma proteína com indivíduos diferentes. Tá? Mas tenham uma coisa em mente: essa sequência de aminoácido aqui, nesse anticorpo, é produzido especificamente para um determinado antígeno. Como falei, as ligações, elas são ligações fortes. Podem existir interações? Podem, mas são ligações fracas, que são resolvidas facilmente durante o procedimento do teste de diagnóstico, tá? Principalmente na parte das lavagens. Falando agora de afinidade. Então, veja bem, falamos de especificidade, né, que garante a complementariedade entre o antígeno e o anticorpo, e agora sobre afinidade, que é uma outra característica que confere ainda mais interação do antígeno com o anticorpo e força para essa interação. Então, o que seria então a afinidade? A afinidade seria a somatória de todas as interações de atração e de repulsão do anticorpo com o antígeno. Tá? Vou repetir. A afinidade é a somatória de todas as interações que existem aqui entre o anticorpo e o antígeno. E quais são essas interações? Forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals e interações hidrofóbicas. Todas essas forças aqui, elas atuam na ligação, na interação entre o antígeno e o anticorpo, e isso vai conferir para essa ligação uma determinada afinidade, que pode ser de baixa afinidade, média afinidade ou alta afinidade. Mais cedo eu estava assistindo a apresentação de um colega, e ele estava falando da questão da maturidade da afinidade, da maturação da afinidade, né? Ou seja, no início da infecção, é possível que os anticorpos produzidos pelas células B estejam com baixa afinidade, mas ao longo da maturação vai se aumentando essa afinidade e vai se aumentando também a permanência da ligação do anticorpo com o antígeno, que esse é o objetivo. O objetivo é sempre o anticorpo se ligar fixamente ao antígeno para que o sistema imunológico consiga se livrar do micro-organismo, do patógeno, do invasor. Ok? Uma coisa? Não, ainda não. Então aqui, olha, nessa imagem aqui, nós podemos ver aqui, essa porção aqui, essa porção de cima aqui do anticorpo, ok? Então temos o anticorpo aqui com suas regiões de complementariedade e temos aqui um antígeno. Então a porção do antígeno que se liga no anticorpo é o epítopo, tá? São os epítopos. Já na porção dos anticorpos são os parátopos. Então eles se ligam e a somatória dessas ligações confere a alta afinidade. Vamos falar agora sobre a avidez, né? Pode passar? Então, a especificidade já garante uma boa interação entre o anticorpo e o antígeno. A afinidade, ela aumenta grandemente essa interação entre o anticorpo e o antígeno, e a avidez agora também garante ainda mais essa interação e a eficácia da resposta imunológica. Então, o que seria então a avidez? A avidez seria a somatória de todas essas forças de interação e ainda somada com a questão da valência. Né? Nós vimos, vou mostrar aqui mesmo, mas nós vimos os anticorpos que eles possuem a região FV, né, que é a região que se liga ao antígeno,
né, a IgG, ela tem duas valências, né, duas regiões FV que podem se ligar ao antígeno, e nós temos a IgM, que tem várias regiões FV que podem se ligar ao antígeno. Então, isso seria a valência. Mas vamos compreender aqui. Então, essa interação do anticorpo com esse antígeno, ela tem uma afinidade, correto? Então, tem a questão da complementariedade, tem a questão da afinidade, que são as ligações, né, aqui presentes. Então, ok. Agora é o seguinte, esse anticorpo ele está se ligando a quantos antígenos? Está se ligando apenas um antígeno, ok? A outra porção FV do anticorpo está solta. Então, isso aqui está acontecendo uma interação monovalente, apenas uma valência. O mesmo anticorpo IgG, só que agora ele está interagindo com suas duas porções FV, e aí ele consegue ligar essas duas porções, e aqui passa então a ser uma interação bivalente. Se existe essa interação monovalente e essa daqui bivalente, lógico, a interação bivalente ela vai ser mais forte, o anticorpo ele vai ficar ligado mais firmemente ao antígeno. Mas por que isso aqui pode acontecer? Isso pode acontecer porque os antígenos eles podem estar em posicionamentos distantes o suficiente para impedir a ligação, né, da outra porção FV do anticorpo, tá? Se esses antígenos eles se apresentam mais proximamente, aí é possível que aconteça essa interação das duas porções FV do antígeno. Já aqui no IgM, lógico, aqui a gente vê uma enorme quantidade de valência, e aí garantindo ainda mais, né, a avidez. Então, baixa avidez quando acontece a interação com apenas uma região FV, e alta avidez quando acontece a interação com várias porções FV do anticorpo. Então, perceba que é graças a essa característica do antígeno e do anticorpo que o imunodiagnóstico evoluiu tanto. Então, hoje você consegue fazer, em se tratando de medicina e de pesquisa, você consegue fazer uma infinidade de atividades utilizando o imunodiagnóstico, tá? Então, pode passar, por favor. Outro princípio básico da imunologia é a sensibilidade e a especificidade do teste, tá? Então, como é que isso acontece? Quando você faz quando você monta um kit de diagnóstico, você espera que as pessoas que estão com a patologia deem positivo e as pessoas que estão sadias, que não estão com a patologia, deem negativo, ok? Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? Pode acontecer de falsos positivos ou de falsos negativos. Então, uma pessoa que ela está com enfermidade, ela pode fazer um teste de diagnóstico e acabar dando negativo. Ou vice-versa, a pessoa que está com saúde e acaba dando positivo por N fatores, principalmente pela questão de reatividade cruzada. Então, quando você vai desenvolver um kit diagnóstico, e aqui ó, mostrando esse bonequinho marrom, ele está infectado, ele está doente, tá? É positivo. E o indivíduo em azul ele não está infectado. Então espera-se em um teste de diagnóstico, um teste de imunodiagnóstico, né, que tenha alta sensibilidade. E o que significa ter alta sensibilidade? Ter alta sensibilidade significa que o teste ele consegue detectar todas as pessoas que estão positivas para aquela infecção. Já em relação à especificidade, o que se espera de um teste de diagnóstico é que todas as pessoas que não estão infectadas, espera-se que dê negativo. Por quê? Por causa da alta especificidade. Somente quem está infectado, somente quem está doente é que vai dar positivo. Então, o sonho de todos os pesquisadores, quando estão desenvolvendo um teste de diagnóstico, é esse resultado. Mas nós sabemos que não é assim, né? Próximo slide. Por favor. Então aqui, estou dando apenas um exemplo aqui de como é que isso funciona. Estou, lógico, utilizando aqui 100 bonequinhos em cima, 100 bonequinhos embaixo, mas quando você vai fazer o seu N para poder fazer os seus testes em humanos ou em animais, nunca acontece de você conseguir fechar 100, ok? Mas aqui é apenas para representar.
Então, veja bem, todas essas pessoas aqui, todas essas 100 pessoas aqui estão infectadas, estão doentes, tá? Coloquei aqui Covid-19, então elas estão doentes. Aí foi feito o teste, né, um teste de diagnóstico, e o que aconteceu? Aconteceu que 96 pessoas deram positivos, ok? Mas 4 pessoas deram negativo. Então, aqui é um falso positivo ou um falso negativo? Falso negativo, né? Porque não é negativo, aqui é a pessoa positiva, a pessoa está doente. Então, aqui a gente faz um cálculo, lógico, aqui ficou bonitinho porque está em 100, e esse teste de diagnóstico ele tem 96% de sensibilidade, tá? Já aqui, na parte da análise da especificidade do teste de diagnóstico, a gente pega pegando uma população saudável, né, 100 pessoas, 2 dão negativas. Então, o que acontece? Acontece que a especificidade desse teste de diagnóstico é de 98%, ou seja, pode acontecer até 2% de falso positivo. Deu para vocês compreenderem? Então, esse é um dos principais, é um dos princípios básicos da imunodiagnóstico. Quando você está desenvolvendo um teste de diagnóstico, você tem que se atentar a esses dados. E quando você produz o teste de diagnóstico, quando você libera o kit para ser comercializado, ele tem que estar descrito no protocolo desse teste. Pode passar, por favor? Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns testes de imunodiagnóstico que existem, lógico, aqui vai ser pouquíssimo diante do que existe, tá? Mas eu vou passar rapidamente, vou dar um pouco mais de atenção para o ELISA e para o Western blot, que é o que eu mais trabalho, mas vamos lá. Então, todo mundo viu aí durante a pandemia da Covid-19 o teste rápido, né? Passou a ser muito famoso. Então, temos aqui os testes rápidos, que usa principalmente aqui o princípio da cromatografia. Então, é um teste que, lógico, é um teste de imunodiagnóstico, tem a detecção rápida, né? Dura cerca de 30 minutos ou até menos. Ele pode ser utilizado não somente para a Covid-19, como foi falado aqui agora, mas para diversas infecções, ele já existe, tá? E ele é um procedimento simples, né? Você pega a amostra do paciente, você coloca, essa amostra do paciente vai ter lá os anticorpos que vão se ligar aos anticorpos secundários, né, os anticorpos conjugados presentes no teste, e aí, por difusão, ele vai indo e vai se ligar exatamente aos antígenos que estão aqui sensibilizados. E aí, se a pessoa estiver infectada, vai dar positivo, se a pessoa não estiver infectada, vai dar negativo. Ok? Próximo. Temos também o teste da aglutinação, né, que é um teste que faz com que moléculas elas se aglomerem, se aglutinem na presença de anticorpos, né? Nós vimos que os anticorpos eles podem ter pelo menos 2 valências, né? Para IgG e IgA ele tem 2 valências, mas ele pode ter multivalências. Então é possível que se consegue com a utilização de anticorpos favorecer essa aglutinação. E quando você observa a olho nu mesmo, como mostra aqui esse teste da sífilis, quando você consegue visualizar essa aglutinação a olho nu, o resultado ele dá positivo. Quando o resultado é negativo, não existe aglutinação, então o teste é negativo. Esse teste também de aglutinação é utilizado para tipagem sanguínea, tá? Onde ele pega os eritrócitos diante dos anticorpos específicos que estão sendo utilizados ali e promove essa aglutinação. Existem outras variações de teste de aglutinação, como a indireta, né, que utiliza látex, né? Esse látex ele é revestido com um antígeno e aí vai favorecer a ligação. Esse antígeno, no caso aqui agora, vai se investigar os anticorpos e aí esses antígenos se ligam aos anticorpos e é promovido então essa aglutinação. Próximo. Outro teste é a imunoprecipitação. Acho que esse aí foi o primeiro teste que eu fiz aqui no laboratório, já lá embaixo no diagnóstico, né? Como exemplo aqui nós temos a imunodifusão radial, tá? Como é que acontece aqui? Então aqui nós temos uma matriz gelatinosa
Aqui temos vários pocinhos, e aí nós pegamos a amostra do paciente e colocamos, né, em cada um desses poços, se eu não me engano 5 microlitros, nós colocamos nesses poços, e o que é que vai acontecer? Os antígenos que estão presentes nessa matriz gelatinosa, eles vão se ligar aos anticorpos, né, e ao passo em que essa solução, né, que o soro vai se difundindo aqui pelo gel, né, vai ocorrendo essa interação do antígeno com o anticorpo e a precipitação acontece. E você consegue visualizar essa precipitação a olho nu. Aqui, ó, temos esse resultado aqui. Aqui foi colocado nesse poço a amostra do paciente, então teve a difusão, né, do soro do paciente e a interação com os antígenos. Então aqui nós podemos dizer que é positivo, tá? Você consegue ainda quantificar isso utilizando uma régua para ver o diâmetro desse resultado aí. Você consegue quantificar também os anticorpos presentes. Aqui um outro exemplo, aqui já diluindo o soro, aqui no caso já seria a pesquisa, né? Mas aqui, olha, o antígeno ele foi colocado nesse poço e ao redor foi colocado soro, tá? Lógico, controle negativo, controle positivo. E aqui nós podemos ver que na difusão, né, o soro ele vai se difundindo nessa matriz gelatinosa, o antígeno também vai se difundindo ao ponto que eles se encontram. E quando eles se encontram, acontece a precipitação e a marcação. Então nós podemos ver aqui, ó, tudo positivo, positivo, positivo. Já que no controle negativo, que teve um soro que não tinha os anticorpos específicos para esse antígeno, então não aconteceu aqui a precipitação, né? Foi negativo. Então vamos agora para ELISA e Western blot. Essa é a paixão de todos os pesquisadores, né? E um dos motivos é com relação ao custo e a mão de obra, que é mais fácil de ser realizado. O ELISA, principalmente. O Western blot já é um pouquinho mais caro, mas vamos lá. Isso. O ELISA é o teste de diagnóstico, de imunodiagnóstico mais utilizado, mais amplamente utilizado. Praticamente todas as infecções, que já existe um kit de diagnóstico, pode ser utilizado com o ELISA, tá? Quando você vai estudar qualquer molécula, qualquer substância para ser usada como diagnóstico, geralmente se inicia com o ELISA, pelo custo, pela facilidade de execução, né, e por outros fatores também. Então aqui, ó, nós temos esse kit de diagnóstico de ELISA, onde temos aqui vários reagentes, temos os anticorpos, temos solução de lavagem, temos solução de diluição da amostra, e tudo isso aqui com a amostra do paciente, né, o soro do paciente, é tudo realizado dentro de um poço. Então aqui nessa placa, uma placa de microtitulação, já conhecida como placa de ELISA, né, temos 96 poços, e dentro desse poço aqui é que vai ocorrer as reações que eu vou mostrar aqui agora. Próximo, por favor. Então aqui, essa linha cinza aqui, ela representa o fundo do poço, tá? Da placa de ELISA. Então, nós temos aqui, sensibilizados nessa placa de ELISA, nós temos um antígeno, tá? Vamos colocar esses dois aqui. Então, nós temos esses dois antígenos aqui. O que eu quero com esses antígenos? Vamos supor que eu esteja investigando ainda uma molécula que possa ser utilizada para o diagnóstico. Então, eu pego o meu antígeno, eu produzo esse antígeno, eu compro esse antígeno e eu sensibilizo essa placa. Eu faço com que esse antígeno ele se fixe nessa placa de microtitulação. Para quê? Para que eu possa pegar amostras de pacientes ou amostras de animais para eu ver se existe a possibilidade de interação dos anticorpos dessas pessoas doentes ou desse animal doente com os antígenos ali presentes na placa de ELISA. Ok? Então, o que é que eu faço? Tem o ELISA direto, tem o ELISA indireto. O ELISA indireto é o ELISA mais utilizado. Então, temos aqui o antígeno, depois do antígeno, já sensibilizado na placa, eu adiciono o soro do paciente. O soro do paciente ele vai se ligar a esse antígeno. Que paciente? O paciente que está com infecção. Então, se o paciente está com patologia, desenvolveu uma resposta imunológica para aquele patógeno, tem anticorpos, então vai haver a ligação. Se não, então o antígeno ele vai ficar aqui sozinho,
sem ligação, sem interação, ok? Então, em seguida, é colocado um anticorpo secundário, né? Esse anticorpo ele vai estar conjugado com uma enzima, nesse caso aqui, o mais utilizado é a peroxidase, né? Então, o anticorpo conjugado, ele vai se ligar especificamente na cauda desse anticorpo aqui do paciente. Para quê? Para que haja a reação química com o substrato, né, que vai promover a colorimetria e você poder ler o seu resultado. Então, veja bem, quando o paciente ele é negativo, não há interação, então não tem resultado. Nos processos de lavagem, todos esses anticorpos eles vão embora. Mas se o resultado, se o paciente, né, ou o animal, ele tiver sido infectado, ele produziu anticorpos, então vai estar aqui a reação. Isso para todos, tá? Temos o ELISA direto, ELISA indireto, sanduíche e o ELISA por competição. Em todos eles é necessário que haja, aqui nessa parte aqui do ELISA por competição, você consegue também determinar a concentração da molécula que você está estudando, da molécula que você está pesquisando, ok? Mas perceba que sempre em imunodiagnóstico você vai sempre utilizar a interação de antígeno com anticorpo. E com essa ferramenta poderosa, você consegue fazer praticamente tudo no que refere a teste laboratorial para diagnóstico de doenças, ok? Doenças das mais variados tipos. Pode passar, por favor? Então, aqui, para você ter uma ideia, lá no térreo, no Lab Imuno, na parte somente da triagem pré-natal, são feitos 13 testes de infecção. 13. Toxoplasma, hepatite B, hepatite C, para diversos, somente com ELISA, para testes pré-natais. Então, é uma infinidade de testes que pode ser realizado com a técnica de ELISA, tá? Então, temos aí HIV, HTLV, toxoplasma, rubéola e por aí vai. Mas não somente, o ELISA ele é utilizado não somente para avaliação de infecção, né? Você pode utilizar também para fazer a dosagem de proteínas séricas, né? Marcadores tumorais, ou seja, você consegue diagnosticar câncer, você consegue monitorar o desenvolvimento, a evolução da questão da infecção, da doença do câncer, utilizando essa técnica de ELISA, além também de você conseguir fazer dosagem de hormônios, né? Temos a progesterona, testosterona, tudo você consegue dosar, né, com essa técnica de ELISA. Você consegue avaliar com essa técnica de ELISA. É a mais poderosa, é a mais utilizada. Lógico, sempre tem que estar atento, né, às questões de sensibilidade e especificidade. Pode passar, por favor? O Western blot. Então, o Western blot, ele tem, na sua segunda etapa, a realização do Western blot é bem parecida com a do ELISA, tá? Temos um antígeno, temos um anticorpo, que geralmente é o anticorpo do paciente, o anticorpo do animal, por exemplo, e temos um anticorpo secundário também marcado com uma enzima, no caso aqui a peroxidase. Então é o mesmo procedimento, é o mesmo princípio do ELISA. Só que o Western blot ele tem uma etapa anterior, que é a etapa do SDS Page, tá? Essa etapa do SDS Page, do SDS Page, é uma etapa que vai diferenciar bastante do ELISA. No Western blot, você tem uma maior sensibilidade. E você vai entender aqui por que o Western blot tem uma maior sensibilidade. E você também vai entender que, por isso, o teste de Western blot geralmente é utilizado como um teste confirmatório. Eu acho que hoje não mais, mas o HIV, por exemplo, você fazia uma triagem com o ELISA. Então você fazia, até porque o ELISA são 96 postos, então dá para você fazer quase 90 testes, né, porque tem que tirar a questão dos positivos e negativos dos controles. Então você pode fazer diversos testes e funciona como uma triagem, né, porque tem uma sensibilidade e uma especificidade determinada. Já o Western blot, ele pode ser utilizado e era utilizado para o HIV como um teste confirmatório. Eu acho que já não mais, né? O ELISA, ele já, acho que de 4ª geração, ele já consegue fechar o diagnóstico de HIV. Então, como é isso? Então, perceba bem,
Preste bem atenção comigo aqui agora para vocês entenderem. Quando você vai fazer um teste com o ELISA, você viu que o ELISA é um poço, tá? Ali é um poço e dali não vai mais para lugar nenhum. Então você produziu proteínas de uma bactéria, vamos supor da Mycobacterium tuberculose. Você produziu proteína, ela secretou as proteínas, ou você vai utilizar as proteínas internas dessa bactéria, e ali você tem um pool de proteínas, você tem diversas proteínas. E você, quando vai sensibilizar a placa de ELISA, você coloca esses antígenos na placa de ELISA. Só que ali tem diversos antígenos. E quando você vai colocar o soro do paciente vai se ligar aos antígenos que estiverem ali presentes. Só que, por exemplo, pode ter diversas proteínas nessa amostra, né, que foi sensibilizada na placa, que não foi produzida, não é uma proteína que promove a produção de anticorpos. Já as proteínas, uma suposição, proteínas que produzem, né, que desencadeiam uma resposta imunológica com a produção de anticorpo, são proteínas que ali naquela amostra estão em baixíssima quantidade. Então, quando você faz o teste de diagnóstico com essa amostra de antígeno, o seu teste ele acaba não sendo muito fiel, tá? Porque aquele paciente está doente, aquele paciente tem anticorpo, mas não teve a detecção necessária para você dar um resultado positivo. Já no Western blot, essa história ela pode mudar. Por quê? Veja aqui, eu achei que a imagem ia ficar maior, mas não ficou. No SDS Page, né, aqui é um gel de poliacrilamida, então você adiciona, você prepara o gel e adiciona em cada pocinho desse aqui o seu antígeno, a sua amostra, tá? E essa amostra, durante a corrida da eletroforese, ela vai separando as proteínas por peso molecular. Então você tem um pool de proteínas que você produziu a partir de uma bactéria, vamos supor que tenha lá umas 20 proteínas, e você, quando faz a eletroforese, você consegue separar essas proteínas. Depois que você consegue separar essas proteínas, você consegue detectar proteínas que estavam em baixa quantidade. Ok? Então, daqui, depois que você realiza a eletroforese, para fazer o Western blot, você pega esse gel com essas proteínas e transfere as proteínas para uma membrana. Essa membrana pode ser de nitrocelulose, pode ser membrana de PVC e por aí vai. Então, depois que você transfere essas proteínas para a membrana, aí você vai fazer isso aqui. Você pega, transferiu para a membrana de nitrocelulose, por exemplo, as proteínas estão aqui ligadas, estão aqui fixas. Lógico que está mostrando apenas uma, mas podem ter várias, né, correspondente a esse perfil aqui de antígenos. Então, aí depois que você transfere, você faz o mesmo procedimento de ELISA. Todo o teste é parecido com o de ELISA, só que não é em pulso, são em fitas. Então, qual é a grande sacada? A grande sacada é exatamente essa. Próximo slide, por favor. Veja só, olha os resultados. Quando no ELISA você tinha apenas um pulso para cada paciente, você tinha apenas um resultado, que é aquele, aqui no Western blot não. Aqui no Western blot você tem resultado para cada banda que apareceu no SDS Page. Então, numa amostra que vou chutar aqui acho que deve ter umas 10 a 12 proteínas ou bandas, então aqui eu tenho 12 resultados. E eu posso explorar isso. Veja bem aqui. Essa proteína aqui, P68, vocês estão vendo aqui, bem fininha? Estão vendo, não é isso? Então, imagine só, ela no meio de todas essas proteínas juntas em um poço. É pouca. Então, vamos supor, não é esse caso aqui, que apenas essa banda aqui, ela desse reatividade. No ELISA, você não ia ver diferença. Dá para voltar aí, por favor? No ELISA, até a placa de ELISA. No ELISA você não ia ver essa diferença. Vamos supor aqui, ó, resultado negativo de uma pessoa sadia e resultado de uma pessoa doente. Veja que, apesar de aqui estar um pouco forte, mais amarelo, a diferença é pouca. E vamos supor que seja por conta apenas daquele antígeno. Então, esse é o grande poder e a grande sacada do Western blot, tá? Apesar do ELISA ser bastante utilizado por conta do custo, o Western blot ele tem esse diferencial. Pode voltar lá, por favor? Lógico, aqui, nesse caso, que era um teste para HIV, diversas bandas elas foram reconhecidas, tá? E, se eu não me engano, apenas
uma parte dessas bandas já tendo reatividade é considerado resultado positivo. Então, o resultado do ELISA, vocês viram ali naquela placa, é um resultado colorimétrico, aqui também é colorimétrico, e você consegue, com isso, determinar se o paciente está infectado, se não está infectado, e também você consegue determinar em que fase de infecção o paciente está. Tá? Vamos supor que, é justamente esse caso aqui, o paciente ele se infectou, ele teve relação lá no caso do HIV, ele teve relação sexual com uma pessoa que teve HIV, não usou preservativo, e aí ela ficou com receio. Eu falei, vou fazer meus testes então para ver se eu dou positivo ou dou negativo, se eu reajo ou não reajo. Então temos aqui os dias. No dia 0, se ela fizesse esse resultado, não apareceria nada. No dia 2 e 3, você já vê que começa a aparecer, tá vendo? Já começa a aparecer aqui as bandas, as reatividades. Por que isso? Aqui são os anticorpos sendo produzidos diante da resposta imunológica frente ao vírus que infectou a pessoa. Tá? Então, ao passo que os dias vão correndo, então o sistema imunológico ele vai produzindo mais anticorpos e anticorpos para outras regiões do vírus. Então, você consegue determinar também se a pessoa ela teve uma infecção recente ou já é uma infecção mais antiga. Pode passar. Outro teste também é o teste da imunofluorescência, que também é muito estudado e é bonito ver os resultados da imunofluorescência, tá, gente? Mas é basicamente o quê? É basicamente a ligação de um fluoróforo, né, ligado a um anticorpo. É um anticorpo conjugado, no caso do ELISA, do Western blot, era um anticorpo conjugado com enzima, né, conjugado com a peroxidase. Aqui, no caso, é um anticorpo secundário marcado com fluoróforo. E o que acontece? Quando incide uma luz UV, acende. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, nós podemos ver, tudo isso aqui em verde são o quê? São anticorpos conjugados com fluoróforo que acenderam. Esse tipo de teste de imunofluorescência é bastante utilizado para investigar amostras biológicas celulares ou amostras biológicas de tecido. Então, se a pessoa, ou o animal, ou um ser humano, tem uma determinada patologia, por exemplo, nos rins, né, e aí as células renais, ou ela secreta ou expressa na parede, na membrana dela, alguns marcadores, algumas proteínas, por conta daquela patologia, você pode utilizar a imunofluorescência para detectar esses marcadores nesse tecido. Então, você trata o tecido com esses anticorpos, que pode ser de forma indireta ou direta, né, o anticorpo conjugado direto. Então, você trata essa amostra com esse anticorpo marcado com fluoróforo, vai fazer a avaliação com a incidência de luz ultravioleta, e aí você consegue detectar. Ok? Pode passar, por favor. Citometria de fluxo. Estou aqui com o mestre da citometria de fluxo. Então, a citometria de fluxo ela também tem uma particularidade muito importante, né? Eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui em 2008, 2009 mais ou menos, o citômetro nosso aqui ele era de 3 cores, não é isso? 3 cores. Depois eu vi o aparecimento do nada de um citômetro de 8 cores, de 4, depois de 8, e parece que está vindo um de 16 cores, já está aí. Então, o que acontece? Esse equipamento, esse citômetro, ele consegue detectar, né, a partir de um fluxo, ele consegue detectar esses marcadores que podem estar ligados à superfície de uma célula. Então, no caso aí de um citômetro de 16 cores, ele consegue ao mesmo tempo detectar 16 marcadores. Então você pega, e lembre-se, tudo isso é utilizando antígeno e anticorpo. No caso, o anticorpo aqui e o antígeno ele vai estar na célula. Então, os anticorpos eles são conjugados com esses marcadores, né? Esses marcadores fluorescentes. Então, vamos supor que esse de 16 cores, você coloca lá esses 16 anticorpos marcados nessa amostra, e quando essa amostra ela passar pelo citômetro, o equipamento ele vai detectar essas marcações, e aí você vai ter o seu resultado. Que resultado? Então vamos lá. Isso pode ser aplicado
por exemplo, para contagem de células. Então, você precisa fazer a contagem de leucócitos totais, então você pode utilizar o citômetro de fluxo, porque as células do sangue, né, os monócitos, basófilos e os eosinófilos, tudo, eles expressam proteínas na sua superfície, proteínas que são características para cada um deles. Ok? Então, ele expressa essas proteínas e você consegue detectar. Então, quando a sua amostra marcada com esses anticorpos passa pelo citômetro, ele faz essa divisão de que célula é para outra célula que está ali na mesma amostra. Então, você consegue fazer tanto a separação dessa população de células, né, quando você gera o gráfico, e você também consegue quantificar. Mas também, e aqui isso é utilizado no anexo 3, para oncohemato. Então, células cancerígenas, né, o pessoal que trabalha com a leucemia, eles conseguem, né, porque as células, quando elas estão circulantes no sangue, as células acometidas pelo câncer, então essas células elas expressam essas proteínas que são características para esse tipo de célula. Então, quando é passada, né, quando é processada e passada pelo citômetro, ele consegue detectar esses marcadores, ele consegue detectar essas proteínas. E aí você tem o diagnóstico também, imunodiagnóstico. Pode passar, por favor? Então, quais são as aplicações clínicas do diagnóstico, do imunodiagnóstico? São várias, né? Temos aqui diagnóstico de doenças infecciosas, diagnóstico e monitoramento de doenças autoimunes, marcadores tumorais, testes de gravidez, avaliação de funções hormonais diversas, até mesmo prognóstico de diversas doenças. Então, ou seja, o médico ele consegue até estabelecer um prognóstico diante dos resultados que você obtém dos vários testes de imunodiagnóstico. Tá? Pode passar. Uma etapa importante para o processamento, ou uma etapa importante no teste de imunodiagnóstico, é justamente a preparação das amostras, que deve ser tomado muito cuidado. Então, tanto para o tipo da amostra, que pode ser sangue, urina, saliva, como também para a coleta, a organização da coleta e como vai ser coletado essa amostra, o processamento da amostra, o armazenamento, né, que tem que a maioria ser em freezer ou geladeira, ou até mesmo em temperatura ambiente, e o armazenamento, o controle de qualidade. Então, deve ser tomado um cuidado extremo com a qualidade da amostra que você obtém, para você poder fazer os testes de imunodiagnóstico para que tenha um resultado confiável. Ok? Então, aqui agora eu vou falar rapidamente sobre a minha experiência no laboratório e o que a gente faz. Basicamente, o que a gente faz, ou o que eu faço, né, porque existem outras linhas de pesquisa no mesmo grupo, é investigar moléculas, investigar proteínas que possam ser utilizadas para um teste de diagnóstico. Tá? Vou esquecer um pouco a questão aqui das vacinas. Pode passar? Então, nós trabalhamos com uma bactéria chamada Corynebacterium pseudotuberculosis. É uma bactéria que infecta animais e humanos. Em animais, principalmente caprinos e ovinos. Tá? Então, ela causa em caprinos e ovinos o que nós chamamos de linfadenite caseosa, ou mal do caroço, como muitos conhecem no interior. E debilita muito o animal, prejudica a qualidade da carne, do couro e por aí vai. E em humanos, né, essa mesma bactéria, ela causa linfadenite ou pneumonia. No caso aqui está mostrando uma pneumonia. Qual é o grande problema? O problema é que para humanos não existe nenhum kit de diagnóstico ou de imunodiagnóstico disponível comercialmente. Tá? Lógico, essa infecção é um pouco rara, existem menos de 100 infecções registradas no mundo, mas quando acontece, o paciente ele fica por meses sem saber o que tem. Passa por um médico, passa por outro, eles fazem uma bateria de exames e tudo dá negativo. Por quê? Porque não existe um kit diagnóstico. Daí a necessidade de se desenvolver um. Já na parte dos animais, não existe kit diagnóstico disponível comercialmente, mas existem protocolos que podem ser executados. Tá? Só que esses protocolos, foi visto que ao longo dos anos, eles foram perdendo a sua sensibilidade e especificidade, vindo aí a necessidade de se desenvolver novos testes para aperfeiçoar o que já existe ou modificar e criar um novo. Próximo.
Então, o que acontece? Como é que a gente faz primeiro? Bem, eu tenho uma infecção causada por um micro-organismo, e eu quero identificar uma proteína que possa ser utilizada para o diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu faço, no nosso caso aqui, vamos lá e coletamos essa bactéria, né? Aqui no caso, um linfonodo infartado, né? Infectado. Aí o que nós fazemos? Lógico, aqui existem várias etapas, mas aqui é somente resumindo. Nós pegamos essa amostra, que possui diversas bactérias, nós tentamos isolar a bactéria de interesse, que no nosso caso é a Corynebacterium pseudotuberculosis, fazemos a caracterização dela, a identificação dela morfológica e bioquímica, e daí partimos para a produção dos antígenos. Nós aqui tivemos o objetivo de produzir proteínas secretadas, ou seja, as proteínas que a bactéria ela produz e secreta no meio. Então, cultivamos ela em meio líquido, estendemos isso para que ela produza mais desses antígenos, fizemos a parte da purificação, da concentração e temos aqui o nosso antígeno. Nós vamos utilizar ele para fazer os testes com soro de humanos ou com soro de animais para ver se essas proteínas ou alguma dessas proteínas conseguem ser detectadas, né, conseguem reagir com esses anticorpos. Próximo. Lógico, hoje em dia, não tão recente, mas tipo, na última década, aqui no Brasil, nas últimas décadas, lá fora, tem se utilizado a bioinformática. Porque esse procedimento que eu mostrei para vocês aqui agora, ele é antigo. Há muito tempo que o pessoal utiliza esse método para poder desenvolver, investigar moléculas que possam ser utilizadas para o diagnóstico. Mas mais recentemente, geralmente o pessoal, os pesquisadores, eles vão para a bioinformática para poder detectar ou identificar proteínas que realmente ali sejam garantidas, que sejam eficazes para o diagnóstico. Né? E como é que é feito? Nós temos aqui nossa bactéria, nossa bactéria ela tem o seu material genético, ela produz determinadas proteínas e nós fazemos essa avaliação. Qual dessas proteínas produzidas por essa bactéria seria mais antigênica? E aí o resultado nós conseguimos obter. Dessas proteínas antigênicas, qual delas tem um maior número de epítopos com maior qualidade de epítopos? A bioinformática ela informa. Então, você fazendo essa triagem com todas as proteínas da bactéria, você consegue isolar ou identificar uma proteína com potencial para ser utilizada no diagnóstico. Então, você viu que anteriormente a gente produziu, não sabia que proteína era que estava ali presente e fizemos o teste. Aqui não. Aqui a gente tentou selecionar as melhores para serem utilizadas, tá? Próximo. Então, identificando a nossa proteína, nós vamos fazer o quê? Produzir essa proteína. Aqui nós produzimos ela de forma recombinante. Então, produzimos a proteína recombinante, fizemos o processo de purificação e aqui está a nossa proteína recombinante. Lógico que eu utilizei a mesma foto, mas no caso aqui seriam antígenos diferentes. Nós pegamos nossos antígenos recombinantes ou não. Nós fazemos a eletroforese, né, no caso porque eu utilizei o Western blot, eletroforese, transferimos para a membrana de nitrocelulose as proteínas, e aí depois que nós transferimos, nós identificamos a proteína que ela está aqui transferida, não sei se vocês estão conseguindo ver uma linha vermelha aqui, e aí nós fazemos o quê? Cortamos essa membrana de nitrocelulose em várias fitas, porque cada fita dessa aqui, contendo o nosso antígeno, ela vai ser destinada para um teste com um animal ou com um pool do soro desses animais ou com um indivíduo que esteja no estudo. Pode passar? Então, aqui nós temos o resultado. Olha, aqui é o resultado da proteína recombinante e aqui é o resultado da proteína secretada. Veja que aqui tem várias proteínas, ok? Aqui não, aqui é isoladamente uma proteína recombinante. Mas veja aqui, nós temos várias proteínas, temos proteínas que aparecem aqui, não sei se vocês conseguiram ver aí, mas tem várias bandas proteicas aqui, mas o que nós conseguimos identificar nesse resultado é que 4 dessas proteínas, elas estão presentes em todos os indivíduos que trabalham com caprinos e ovinos infectados por essa bactéria. Tá? Então, fomos em uma fazenda, coletamos o soro das pessoas, dos tratadores de caprinos e ovinos que vimos que estavam infectadas com essa bactéria, fizemos esse teste aqui e identificamos essas 4 proteínas. Isso aqui já poderia ser utilizado, né,
é sugerido que essa proteína, é sugerido que essas proteínas dessa cepa bacteriana possam ser utilizadas para o diagnóstico dessa infecção. Aqui nós utilizamos a cepa PAT10, tá? Aqui já é um teste, foi realizado em animais, nós utilizamos a proteína recombinante, e você vê que a proteína recombinante, nós produzimos apenas 4, lógico, mas aqui esse teste é com apenas uma proteína recombinante, e nós estamos vendo aqui o resultado. Veja que esse resultado no tempo zero, ou seja, quando o caprino ou o ovino, ele não foi infectado pela bactéria, não tinha anticorpo nenhum, o resultado do negativo. Depois que infectou esses animais experimentalmente, ao longo do tempo, esses animais eles foram produzindo anticorpos e passou a ser detectado. Aqui a gente pode mostrar que realmente essa proteína ela é antigênica e pode ser utilizada para o diagnóstico, para o imunodiagnóstico, ok? Próximo, por favor. Lógico, como em qualquer teste, a gente sempre se preocupa, e prestem atenção nisso, que é tão importante quanto a questão da sensibilidade e especificidade. É a questão da reatividade cruzada. No caso dos caprinos e ovinos, que foi esse teste aqui, além da infecção comum de Corynebacterium pseudotuberculosis, também tem infecção comum com a nocardia e a Rhodococcus equi, que são duas bactérias que são próximas filogeneticamente à Corynebacterium pseudotuberculosis. Então, para que eu não desenvolva um kit de diagnóstico destinado para uma patologia e acabe detectando outra, mas o resultado sendo dessa, você deve fazer teste de reatividade cruzada, para ver se não há um falso positivo, tá? Então, nós fizemos esse teste e olha o que aconteceu. Aqui é o controle positivo, tá? Controle positivo, positivo, positivo. Ou seja, aqui esse animal, ele estava doente com a nocardia ou com Rhodococcus, interagindo com a proteína recombinante, só de C, PKNG, NANH e SPA-C. Não teve reatividade cruzada. Aqui também não teve reatividade cruzada em nenhuma dessas proteínas. Aqui, esse resultado aqui foi o seguinte: os animais eles foram infectados com essas próprias bactérias, essas mesmas bactérias, a Rhodococcus e a nocardia, e foi testado com os antígenos da Rhodococcus e nocardia. Então tinha que dar positivo. Então aqui deu positivo, mostrando que realmente esse resultado aqui, ele realmente é confiável. Então, diante desse resultado positivo na reatividade e desse resultado que mostra não reatividade cruzada, realmente são proteínas que podem ser utilizadas como ferramenta para o imunodiagnóstico dessa infecção. Pode passar? Esse trabalho rendeu a publicação de artigos, aqui no caso com animais e aqui com humanos, já foram publicados em 2022. Pode passar? Rapidamente aqui, quando você vai desenvolver um teste, um kit de diagnóstico, não é algo fácil, são várias etapas, Planejamento e definição de requisitos, seleção de tecnologias e detecção, que no caso nosso aqui foi o Western blot, desenvolvimento e organização do ensaio, e otimização do ensaio, também foi o que nós fizemos, mas tem também a validação analítica, validação clínica, regulamentação e registro, que aí é uma burocracia danada, produção em escala, alguma empresa farmacêutica também se interessando, treinamento e implementação do teste diagnóstico e monitoramento e desempenho pós-comercialização. Próximo. E por fim, as questões éticas envolvidas, tanto na pesquisa do imunodiagnóstico, como até na aplicação de qualquer teste de imunodiagnóstico, Você tem que sempre zelar pela privacidade e confidencialidade dos resultados e dos dados do paciente, consentimento informado, equidade no acesso ao teste de diagnóstico, uso responsável dos resultados e transparência e prestação de contas, no caso aqui ao Comitê de Ética em Pesquisa. Ok, gente? Eu acho que esse foi o último. Passa aí, por favor. Isso. Obrigado.